perceberam? Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um e deixado a outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Verdade, Deus. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu Deus. Nos prepara, Jesus, para irmos com o noivo. Jesus amado, Glória. temendo. Glória. Ele vem. Capítulo 24 é muito lindo. Jesus trata de alertar aos seus discípulos, bem como aquilo que ficou registrado, para poder alimentarmos a nossa alma, a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança. É lindo que o capítulo 1, quando ele sai do templo, a gente observa que os discípulos vai mostrar a Jesus a estrutura do templo. Eles mostram quão grande e sinuoso é o templo de Salomão, que agora passaram pela segunda, terceira reforma. O templo de Salomão, que passou algumas dificuldades quando o povo de Israel foi levado cativo ao cativeiro, foram levados para a Babilônia, sofre aí um ataque muito grande, aonde os seus muros de Jerusalém são queimados, as portas derribadas, o templo foi danificado, restaurado mais tarde por Neemias, Esdras. Mas alguns anos depois também sofreu outra dificuldade, outra ruína. E também fora reconstituído por Zorobabel, reformado, reestruturado. E agora, nos dias do reinado de Herodes o Grande, ele toma uma proporção maior. Herodes, para ficar bem com os judeus, ele restaura o templo, renova, dá-lhe uma estrutura boa, grande, a ponto dos próprios discípulos pararem ao sair do templo e chamar a atenção de Jesus, dizendo: Jesus, olha a estrutura do templo. Vem aqui. Mas é nesse instante que Jesus, olhando para eles, vai lhe falar uma profecia que 70 anos à frente ocorre, quando o templo é derribado, quando o templo é destruído. Mas a gente glorifica a Deus porque Jesus, ele disse para os discípulos que
Não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. Mas ao terceiro dia, em 3 dias, Jesus tornaria a reerguer o templo. Eles, sem compreenderem, um templo que passou mais de 46 anos para a construção, muitos anos se deram para a construção do templo, e agora quando Jesus disse que ele seria derribado e 3 dias seria construído, eles não entenderam que Jesus estava falando de um templo que ele estaria a fazer. Um templo que ele escolheu fazer e morar, mas não um templo feito pelas mãos dos homens. Aleluia. Jesus está falando tudo isso que é sinuoso, bonito. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Mas em 3 dias eu vou estruturar um templo para a minha morada. Glória a Deus. Jesus estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Quando Jesus cumpre a vontade do Pai no alto do Gólgota, vence o pecado e a morte. E a gente observa que ao terceiro dia ele ressurge, ele ressuscita. Aleluia. A primeira coisa que Jesus teve por obrigação a fazer, e a alegria do seu coração foi, João capítulo 20, versículo 22 registra isso, Jesus ressurreto. Os discípulos estavam trancafiados dentro de casa, mataram o mestre, vão procurar nós, vão matar nós também. Mas quando Jesus ao terceiro dia ressurreto, ele vai até onde estão os discípulos, o povo. E quando ele chega, ele não ousa nem bater na porta para não assustar ninguém que está do lado de dentro. Se bate na porta, o povo, vieram pegar a gente. Mas não, agora Jesus ressurreto e glorificado, ele passa pelas paredes, se apresenta diante dos discípulos e da sua igreja e diz, paz seja convosco. Outra vez digo, paz seja convosco. O mais lindo do que eu quero dizer nesse texto, quando Jesus ele se apresenta, ele diz para todos, recebei o Espírito. Aleluia. E ele começa a soprar o Espírito sobre aqueles. Obrigado, Senhor. É aqui que os meus olhos simples enxergam que Jesus, ele restaura o templo em 3 dias, porque ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e agora ressurreto, ele vendo que a promessa ia cumprir no templo, porque depois de 70 anos o templo seria derribado, mas ele escolheu inaugurar uma morada a qual não fora construída pelas mãos dos homens. É nesse instante que Jesus diz, receba o Espírito. Aleluia. E aqueles que Aleluia. crerem em Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, pelo poder de Deus, recebe o Aleluia. perdão do pecado. Glória a É Deus. inexplicável isso. E no mesmo instante o Espírito Santo de Deus entra e faz morada. Glória Pega o a seu Deus. dedinho assim comigo, pega o dedinho assim comigo, pega o dedinho assim. Aleluia. Assim. Depois que eu acreditei que Ele é o meu Salvador, o Espírito veio morar aqui. Em nome de Jesus. Fazer glória. Glória a Deus. Fazer Aleluia. morar. Oh glória! Ele escolheu fazer morada em mim, Ele escolheu fazer morada em ti. Glória a Deus. Oh glória! Apocalipse diz e registra que Ele está na porta e bate. Palavra E aquele que abrir a porta, Ele entra e faz Glória a morada. Deus. Aleluia. Ele faz morada. O que Ele faz, Laila? Oh, Faça aleluia. morada Fazer em mim. morada. Vem fazer morada. Espírito. É simples assim, é só aceitá-lo. Mora em mim. O meu coração é o teu lugar. Faça morada. Vem! Eu te Convido. nunca mais me deixar. Quem aceita Jesus, o sangue perdoa, purifica. E Ele vem fazer morada. Aleluia. Faça morada Em mim. em Faça Deus. morada em mim. Glória! Faça morada em mim. E Jesus soprou o Espírito Santo que fez morada. Obrigado. Glória! Agradeço, Deus. Aleluia, Jesus. Após 50 dias, aproximadamente, Jesus